Olá, estudante, tudo bem? Trazendo para vocês aqui raciocínio lógico matemático. Agora a gente vai ver um pouquinho de tabela verdade. Na aula passada a gente viu um pouco de como a gente pode transcrever uma sentença, uma proposição, na linguagem literal para uma linguagem simbólica. E agora a gente vai entender aqueles conceitos, né, de verdade, de falso e dos conectivos na nossa chamada tabela verdade. A tabela verdade nada mais é do que uma tabela e ela vai assumir, ela vai atribuir valores de verdadeiro ou falso para suas proposições de acordo com os conectivos que você está usando. Então você vai pegar duas proposições simples e dependendo do conectivo que você estiver usando, se é um condicional, né, que é o e, ou se é uma disjunção, o ou se é um condicional, que é aquela flechinha para um lado, ou bicondicional, que é uma flechinha para os dois lados, dependendo do conectivo que você estiver usando, ele vai atribuir um valor de verdadeiro ou falso para a junção dessas duas ou mais proposições simples, tá? Vamos ver como é que fica isso aí na prática. Primeiro a gente tem que relembrar algumas coisas, pessoal. Vamos lá para o nosso conectivo e, que é também chamado de conjunção. Lembra que no conectivo e eu tenho duas proposições. Como é que a gente monta a tabela verdade, professor? A gente coloca lá as duas proposições, eu não vou escrever as proposições, eu vou colocar lá a letra que representa. Imagine que eu tenho uma proposição Q e uma proposição P. Duas proposições que eu não sei quais são. Eu tenho que pensar o seguinte, essa proposição Q, ela pode assumir um valor de verdadeiro, ela pode assumir um valor de falso, e ela pode também assumir um outro valor de verdadeiro ou falso comparando com a segunda. Resumindo para ficar mais fácil, quando eu comparo a proposição 1 com a 2, pode ser que as duas sejam verdadeiras, pode ser que a primeira seja verdadeira e a segunda falsa, pode ser que a primeira seja falsa e a segunda verdadeira, ou pode ser que as duas sejam falsas. Tá? Essa coluninha está dizendo isso, essa coluninha é assim que eu preencho ela. Tá? Então eu vou falar quais são as possíveis situações que podem acontecer quando eu tenho duas proposições, professor. Pode ser que as duas sejam verdadeiras, as duas sejam falsas, ou só a primeira seja verdadeira, ou só a primeira seja falsa. Legal. Isso vai acontecer, pessoal, para todas, tá? Essas duas primeiras colunas é igual para todas as proposições e todos os conectivos que você vai preencher. Não muda. Sempre vai ser assim, ó. Para ficar mais fácil para você, essa coluna da direita para a esquerda, você coloca verdadeiro, falso, e aqui você coloca verdadeiro, verdadeiro, falso, falso. Essa configuração sempre vai ser a mesma, certo? O que vai mudar então, professor? O que vai mudar é daqui para frente, nessa última coluna, porque vai depender do conectivo. Nesse nosso caso aqui, ó, lembrando que eu tenho duas proposições, podem acontecer essas situações aqui, e aí eu estou usando qual conectivo? Estou usando o conectivo E, que é esse circunflexo. O que é o conectivo E? Eu quero que você pegue um pacote de biscoito no mercado e me traga 10 pães. Biscoito e pães. Então, quando que essa situação vai ser verdadeira? Quando que a junção das duas preposições vai me dar uma proposição composta verdadeira? Se eu trouxer biscoito e trouxer pães. Então, quando as duas coisas forem verdadeiras, trouxe biscoito, trouxe pão? Legal, então é verdadeiro. Ah, trouxe só pão e não trouxe o biscoito, mas é um e, então não pode, professor. Eu quero pão e biscoito. Tá? Então, na proposição do conectivo do e, que é a nossa conjunção, só é verdade, ó, quando os dois forem verdade. Trouxe biscoito, trouxe pão? Legal. Trouxe o biscoito, mas não trouxe o pão. Falso. Não é verdadeiro isso. Está errado. Não quero que aconteça. Não trouxe o pão, mas trouxe o biscoito. Também não quero que isso aconteça. Não trouxe o biscoito e nem o pão. Menos ainda. Falso também. Então, na tabela verdade do nosso conectivo E, só é verdade quando os dois forem verdade. Até mais fácil de você guardar assim. Só é verdade quando os dois forem verdade, no conectivo E. Agora a gente vai entender os próximos conectivos. Conectivo ou inclusivo, né? Que é a nossa disjunção inclusiva. Lembrando, pessoal, o inclusivo, ele não tem o tracinho aqui embaixo, né? Nesse D, e o inclusivo inclui os dois. Isso a gente viu na aula passada. Quando que o ou inclusivo é verdade? Ó, me traga biscoito ou pão. Trouxe biscoito? Só biscoito? Verdadeiro. Trouxe só o pão? Verdadeiro. Trouxe os dois? Também é verdadeiro. Então, o conectivo ou, ele só vai ser falso. O ou inclusivo, ele só é falso se você não trouxer nenhum dos dois. Veja só, não trouxe biscoito, não trouxe pão. Então, vai ser falso nessa daqui.
Se o conectivo E só é verdadeira quando os dois são verdadeiros, o conectivo OU inclusiva só é falso quando os dois forem falsos. Então, só retomando. Trouxe biscoito, me traga biscoito ou pão. Trouxe biscoito, trouxe o pão? Pô, verdadeiro. Me traga biscoito ou pão? Trouxe só o biscoito. Verdadeiro, estou falando OU, né? Me traga biscoito ou pão? Me trouxe só o pão. Verdadeiro também. Me traga biscoito ou pão? Não trouxe nenhum. Então é falso. Tudo bem? Vamos para o próximo conectivo. É o OU exclusiva, tá? Disjunção exclusiva. Qual que é a diferença da disjunção exclusiva para a inclusiva? É que nessa daqui não pode ter as duas coisas, tá? Então, nesse caso aqui, ó, trouxe só o biscoito, trouxe só o pão, vai ser verdadeira. Não trouxe o pão e trouxe o biscoito, vai ser verdadeira. Somente nesses casos. Lembra que o conectivo, a exclusiva, eu não posso levar as duas coisas. A diferença dessa para a anterior é que se eu trouxer o biscoito e o pão, não pode, tem que ser um ou outro. Tudo bem? Essa é a tabela verdade do OU exclusivo. Vamos para o outro conectivo aqui. São 6 ao total, tá? Condicional, pessoal. Essa condicional é aquela flechinha só para um lado. Lembra que o primeiro implica no segundo? Por isso que a flechinha é só de ida. Mas o segundo não implica no primeiro. Então, como é que ficaria isso aqui? Imagine o seguinte, nadou e se molhou. O fato de eu nadar, eu vou me molhar. Mas está molhado, nadou? Não, o fato de eu estar molhado não significa que eu nadei. Então, nessa situação, pessoal, como que vai ficar? Vamos fazer a leitura usando a frase aí, nadou e se molhou. Nadou e se molhou. É verdadeiro? É. O cara nadou e se molhou. É verdade. Pô, o cara nadou e não se molhou. Poxa vida, então é estranho isso, né? Nadou e não se molhou? É falso isso. Beleza? Tranquilo? Próximo. Não nadou e se molhou. Por que não nadou e se molhou é verdadeiro? Porque aqui ele poderia ter se molhado tomando banho. Ter se molhado na chuva. Então, ó, lembra que a primeira implica na segunda. Mas o fato da segunda ser verdade, ela não implica na primeira. Então, eu posso ter verdade na primeira, que não vai afetar a segunda. Não nadou, mas está molhado. Verdade também. E aqui, professor? Não nadou e não se molhou. Isso é verdade também. Ele não nadou e também não se molhou. Verdadeira. Então, quando que a disjunção, a condicional vai ser falsa? Quando for verdadeiro primeiro e falso segundo. Então, somente nessa situação, a condicional vai ser falsa. E aí vocês precisam guardar, tá, pessoal? Em vez de eu guardar a tabela toda, eu guardo quando que é falso, quando que é verdadeiro. Então, só retomando lá. No nosso E, só é verdadeira quando os dois são verdadeiros. No nosso OU, exclusiva, o OU exclusiva, que inclui, só é falso quando os dois são falsos. No nosso OU inclusiva, voltando, no nosso OU inclusiva, que é o primeiro, que é sem o tracinho, inclusiva, só é falso quando os dois forem falsos. No nosso OU exclusiva, que daí não pode os dois, só é verdadeiro se os dois forem verdadeiro ou se os dois forem falsos, não pode estar as duas coisas ao mesmo tempo. E aqui na condicional só é falso quando tiver verdadeiro e falso. O resto vai ser tudo verdadeiro. Tudo bem? Vamos lá para a bicondicional, que é a flechinha indo e voltando. Nossa bicondicional, como é que funciona a nossa tabela verdade? Para bicondicional a gente usa aquele exemplo do médico, tá? Fiz medicina e sou médico. E nessa situação eu não estou considerando se eu estou exercendo ou não a função de médico, tá? Se eu fiz medicina, eu sou médico. Exercendo a profissão ou não, eu sou médico. Então, que situação, como que vai acontecer isso? Ó, fiz medicina e sou médico. Verdadeiro, se eu fiz medicina, sou médico. Fiz medicina e não sou médico. Caramba, como que eu fiz medicina e não sou médico? Então é falso, tá? Não fiz medicina e sou médico. Também é falso, cara. Como que eu sou médico se eu não fiz medicina? Falso também. Não fiz medicina e não sou médico. Verdadeiro, tá? Então eu poderia, por exemplo, fazer uma outra coisa na minha vida. Eu não fiz medicina, não sou médico. Verdadeiro também. Então na bicondicional vai ser verdadeiro se os dois forem verdadeiro ou se os dois forem falsos. Tá bom? Vocês vão retomando isso. E aí a gente tem o último conectivo, que é o mais simples de todos, que é o conectivo da negação. A negação é simplesmente negar. E quando a gente usa o conectivo da negação, a gente não compara duas proposições, como a gente estava comparando agora, nas anteriores. Deixa eu voltar aqui. Nessa anterior eu estava comparando duas proposições P e Q. Na negação eu comparo uma só, porque eu só uso uma proposição por vez. Então, se eu tenho uma proposição P, ela pode ser verdadeira ou falsa. O que é negar
essa primeira? Se ela é verdadeira, então é falsa. O que é negar essa segunda? Se ela é falsa, ela é verdadeira. Então, na negação de uma proposição é só você inverter. Se tiver verdade, você troca para falso. Se tiver falso, você troca para verdade, tá? A gente já vai entender como é que funciona tudo isso. Só para fechar isso aqui, ó, resuminho. Todas as proposições que a gente viu, 6 no total, estão todas aqui, tá? Aqui eu tenho a tabela verdade para o conectivo E, tabela verdade conectivo para o OU inclusivo, tabela verdade para o OU exclusivo, tem um tracinho aqui embaixo, tabela verdade para condicional, seta de um sentido só, tabela verdade para bicondicional, 2 setas, e a tabela verdade para negação. Essas 6 tabelas aqui, pessoal, às vezes elas aparecem juntas, todas numa única tabela. É muito comum, às vezes, vocês verem essas 6 tabelas aqui representadas numa única tabela, como essa aqui embaixo. Aqui embaixo eu tenho uma única tabela que representa as 6 de cima. Então eu tenho lá 2 proposições, P e Q, tem as possíveis situações que podem acontecer, verdadeiro, 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 falso, falso, verdadeiro e falso, falso. E aí eu tenho o que vai acontecer para cada uma. Então lá no nosso conectivo E só vai ser verdade se os dois forem verdades, ó, o resto é falso. No nosso conectivo OU só é falso quando os dois forem falsos, o OU inclusiva, tá? No nosso conectivo OU exclusiva vai ser falso quando só vai ser verdadeiro quando só um for verdadeiro, que é esses casos aqui, fora isso é falso. Na nossa condicional só vai ser verdadeiro se o primeiro for verdadeiro e o segundo falso, e na bicondicional eu preciso que os dois sejam verdadeiros ou os dois sejam falsos para que a sentença seja verdadeira. Então, essa tabelinha aqui nada mais é do que um resumo das 6 que estão aqui em cima. Inclusive, eu acho mais fácil vocês anotarem essa, em vez de ficar anotando separadamente. Eu coloco uma por uma, com calma, para você entender uma por uma, porque se eu jogar essa aqui direto, às vezes dá um enrosco no aluno. Vamos entender como é que funciona nos exercícios, então. Como é que é cobrado isso, professor? Essa bugiganga toda que a gente viu de tabela, como é que se cobra isso? Como são os exercícios? Os exercícios funcionam assim, pessoal. Ele vem para você e fala: construa a tabela verdade da proposição. Negação de P e negação Q. Então, presta atenção que tem um parênteses, eu preciso seguir uma ordem, é como se fosse uma ordem matemática aqui, tá? Então, eu tenho P ou negação de Q e eu vou negar tudo isso aqui. Então, essa negação está aqui fora. Como é que eu começo construindo? Primeiro, são 2 proposições só, tá? É só a proposição P e a proposição Q. Eu coloquei mais espaço porque a gente vai fazer por partes isso. Como são só 2 proposições, pessoal, e eu só tenho 2 possíveis situações, verdadeiro ou falso, como é que eu descubro, professor, quantas linhas vão dar isso aqui? Eu tenho o seguinte, ó. O P, por exemplo, ele só pode dar verdadeiro ou falso. O Q só pode me dar verdadeiro ou falso. Quando eu multiplico aqui, ó, o total de possibilidades do primeiro com o segundo, eu tenho 4 possibilidades diferentes, então 4 linhas. Por isso que eu separei 4 linhas aqui. Então aqui eu tenho o P, aqui eu tenho o Q, e eu tenho as 4 possíveis situações que vão acontecer. Professor, então quer dizer que se eu tivesse mais proposições, iriam aparecer mais linhas? Sim, e isso a gente vai ver numa outra aula, não dá para abordar tudo hoje. Imagine o seguinte, se você tivesse 3 proposições, a proposição P, a Q e uma proposição R. Como é que eu faria isso, professor? Então, vamos colocar um T, porque o meu R parece um V. E a proposição P. Bom, essa proposição tem 2 possibilidades, essa tem 2, essa também. Quando eu multiplico, vai me dar o total de quanto? De 8 linhas. Então, para cada proposição a mais que eu coloco, eu vou multiplicando o que eu tinha antes por 2, tá? Só para a gente entender. Bom, a proposição Q e P. Lembrando que eu começo sempre dessa coluna aqui, tá, pessoal? Da direita para a esquerda. Então, vamos lá. Verdadeiro, falso, verdadeiro, falso. Tudo bem? Essa segunda eu vou repetir 2 vezes, ó. Verdadeiro, verdadeiro, falso, falso. Por que a gente coloca assim, pessoal? Para ficar uma ordem na tabelinha. Porque se você pegar a tabela sua de verdade e pegar a tabela de um colega que estuda em outro SES, em outra escola, vai estar organizado desse jeito, tá? Eu vou ter lá verdade, verdade, falso, verdade, 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 falso, verdade e falso, falso. Tem que estar nessa organização. Legal, até aqui não tive trabalho nenhum, é só colocar a tabelinha. Daqui para frente, como que eu vou fazer, professor? Agora eu vou analisar, tá? Como eu vou fazer essa operação, tem que começar de dentro para fora, tá? Igual a operação matemática. Só que quando eu vou fazer P e Q, eu tenho um problema. Eu não sei qual que é ainda a negação de Q. Então eu tenho que vir aqui, ó, e descobrir o que seria a negação de Q primeiro, certo?
Depois que eu descobrir o valor da negação de Q, aí eu vou para a próxima parte. Qual é a próxima parte? Aí eu vou fazer P e a negação de Q. A negação de Q é fácil, professor. É só eu negar tudo que está aqui, ó. Se o Q aqui é verdade, aquele vai ser falso. Se aquele é falso, aquele é verdade. Se aqui é verdade, aqui é falso. Se aqui é falso, aqui é verdade. Pronto, fiz o primeiro passo da minha tabela verdade. Não terminei ainda. Agora, qual é o próximo passo? Bom, eu já sei quanto que vale isso aqui, já coloquei aqui. O que eu tenho que fazer agora? Eu tenho que fazer isso aqui, ó. O P e negação de Q. P e negação de Q. O que eu tenho que fazer aqui, pessoal? Eu tenho que analisar o conectivo E, mas eu vou analisar o conectivo da coluna do P com a coluna da negação de Q. Eu vou analisar essa coluna que é o meu P com essa coluna que é a negação de P. Então presta atenção, ó, o P e o Q. Eu vou esquecer essa para mim não serve agora. Ela serviu para que eu preenchesse essa segunda. Agora eu vou analisar essas duas. Lembra que o E, o conectivo E, ele só é verdade se os dois forem verdade? Então é fácil isso aqui. Ó, se eu analisar essas duas colunas, esquece essa. Só vai ser verdade quando os dois forem verdades. Ó, aqui é falso, então é falso. Verdadeiro, verdadeiro, opa, aqui é verdadeiro. Falso, falso, então é falso. Falso e verdadeiro, falso. De novo, no conectivo E só é verdadeiro quando os dois forem verdadeiros. Quando eu estou analisando a coluna do P com a coluna da negação do Q, me deu essa tabela verdade. Legal, professor. Está quase terminado. Tá. Já descobri, já calculei isso aqui. Primeiro eu calculei esse de dentro, depois eu calculei esse aqui de fora. Agora o que falta? Falta negar tudo isso aqui. Então negar isso tudo é a coisa mais fácil do mundo, pessoal. Eu tenho que negar isso que eu acabei de fazer. Então negar P e negação de Q. O P negação de Q, P e negação de Q é essa coluna. Negar essa coluna é só trocar aqui a ordem. Quando é verdadeiro, quando é falso, eu coloco verdadeiro, verdadeiro, eu coloco falso, falso, verdadeiro e falso, verdadeiro de novo. Esse aqui, pessoal, é o resultado. Então, quando eu peço para vocês, determine a tabela verdade, vamos apagar aqui para ficar limpinho, determine a tabela verdade da negação, abre parênteses, P e negação Q, o resultado disso é essa última coluna. Isso aqui, professor, o que é? Isso aqui são os passos que auxiliares para a gente chegar nisso. Quando você vai resolver uma equação do segundo grau, você não vai resolvendo os passos até chegar no resultado? Aqui é a mesma coisa. Eu peguei as informações, fui passo a passo organizando e cheguei no meu resultado final. Então essa é a resposta final. Tudo bem? Vamos para mais um exercício para entender? A aula vai ficar um pouquinho esticada aqui, tá? Mas acho que vale a pena fazer mais um exercício. Vamos fazer mais um exercício desse. Vamos lá. Vamos apagar tudinho aqui de novo. A gente começa do zero para entender como é que funciona. Vamos pegar outra, que essa aqui é muito parecida, tá? Ó, a diferença dessa para aquela é que em vez de ser um E, é um OU, tá? É um OU inclusivo, não tem tracinho. Esse aqui é um C então. Ó, esse aqui também, vamos pegar uma outra? Deixa eu ver outra aqui. Essa aqui, não, essa aqui tá muito fácil. Essa aqui. Tá. Ó, negação de P, C negação de P, então negação de Q. Aqui é o C então, né? Conectivo C então. É a condicional. C negação de P, então negação de Q. Como é que eu faço isso, professor? Está dando enrosco na minha cabeça, não estou entendendo nada. Calma, pessoal. Quantas proposições eu tenho? Duas, P e Q. Então, vou colocar as duas proposições aqui. Ó. O P está aqui e o Q está ali. Como que eu preencho essa tabela, professor? É mecânico, aqui não tem o que fazer. Você vai colocar verdadeiro, falso, verdadeiro, falso. Tudo bem? A primeira coluna agora, para lá. Você vai colocar verdadeiro, verdadeiro, falso, falso. Percebeu que não mudou do exercício anterior? Não vai mudar. Tá? Essas duas colunas aqui é igual sempre. Eu estou organizando para começar a fazer minha conta. Daqui para frente que muda. Como eu vou resolver isso aqui, pessoal, eu preciso primeiro descobrir o que é a negação de Q. Tá? Se eu não souber a negação de Q, não dá para mim fazer isso aí. Então vamos lá, vamos descobrir o que é a negação de Q. Professor, já entendi que negação de Q é só pegar a coluna de Q e trocar. Se é verdadeiro é falso, se é falso é verdadeiro. E pronto, legal. Agora o que eu preciso? Eu preciso saber quem é a negação de P. Para depois fazer o C então, tá? A negação de P, olha lá. Negar P também é fácil, professor. É só trocar aqui, ó. Aqui é verdadeiro, então aqui vai ser falso. Aqui é falso. Aqui é verdadeiro, vai ser falso de novo. Aqui é falso, vai ser verdadeiro.
aqui é verdadeiro, então vai ser, aqui é falso, aliás, então vai ser falso. Então só verdadeiro vira falso falso vira verdadeiro, falso vira verdadeiro. Legal, eu tenho a negação de P, tenho a negação de Q. O que eu vou fazer agora? Tem que tomar um cuidado, tá? Deixa eu ver se tá na ordem aqui. Acho que até é interessante a gente trocar a ordem, para não tomar cuidado. Se bem que o vamos trocar a ordem. Vamos só trocar a ordem, pessoal, porque ó, você fazer P sem então Q não é a mesma coisa. Só vou inverter aqui, tá? Só vou inverter, porque a ordem que tem que ser seguida aqui é essa. Ó, rapidinho aqui, vamos fazer de novo. Vou colocar o P primeiro. Não tem problema você deixar fora da ordem, desde que na hora de fazer a operação, você faça a operação obedecendo a ordem, tá? Mas para não dar dor de cabeça pra gente, vamos escrever já na ordem. Ó. Eu vou colocar a negação de P primeiro. Então a negação de P vai ser verdadeiro, verdadeiro. Falso, falso, verdadeiro, verdadeiro. A negação de Q vai ser verdadeiro, falso, falso, verdadeiro, falso e verdadeiro. É isso, né? Só conferir aqui. Troquei aqui, ó, o P. Troquei o Q. Inverti aqui, né? Porque é a negação. Legal. Agora o C então, a gente tem que pensar o seguinte. Quando que o C então é falso? Quando o verdadeiro, quando o primeiro for... Lembra lá. Se você não lembrar, volta lá e recapitula lá o que a gente viu. O C então, que é o condicional, ele só é falso, tá? Ele só é falso quando o primeiro for verdadeiro e o segundo for falso. Se o primeiro é verdadeiro e o segundo é falso, então a sentença será falsa. Isso acontece quando? Primeiro verdadeiro, segundo falso. Só acontece aqui, ó. Primeiro verdadeiro, segundo falso. E o resto, professor? O resto é verdadeiro, tá? Lembra que o C então é o exemplo lá do nadar. Nadei e fiquei molhado. Nadei e estou molhado. Então, ó, não nadei e não estou molhado. Beleza. Nadei e estou molhado. Também é verdadeiro, porque eu poderia ter me molhado com qualquer outra coisa. Molhado com a chuva. Nadei e não estou molhado. Aí é falso, cara, porque se você nadou tem que estar molhado. Nadei e estou molhado. Verdadeiro também. Então, ó, esse aqui é o resultado. Esqueci de colocar aqui pra gente, ó. Esse é o resultado da negação de C, negação de P, então negação de Q. Bom, pessoal, eu sei que deu uma travada aí. De primeira não é fácil pegar isso aqui, tem que praticar bastante. Por isso que eu vou cortar essa aula e vou aproveitar que eu tenho alguns exercícios aqui, vou gravar uma aula só de exemplos, tá? Vou colocar uns 4 exercícios aqui, vou deixar no Conexão. Quem ficou com dúvida ainda nisso aqui, assiste a aula que vai estar embaixo aí. Tem uns 4 exercícios resolvidos desse jeito aí pra gente praticar. Um abraço, tchau, tchau, até mais.